Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, o podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre o novo patamar da jornada de sinistro automotivo, um processo que combina tecnologia, eficiência e empatia, e que vem transformando profundamente a experiência de segurados, corretores e parceiros. Nos últimos anos, a Porto Seguro tem sido protagonista dessa transformação, com a digitalização do atendimento, o uso de inteligência artificial, drones, portais interativos e, mais recentemente, o lançamento do PRP, Programa de Relacionamento com as Oficinas Parceiras, que fortalece o elo com a rede de prestadores e eleva o padrão de qualidade em todo o país. Para conversar sobre essa jornada e sobre o futuro do sinistro alto na era da inteligência artificial, eu recebo o Rodrigo Herzog, que é diretor de sinistro alto da Porto Seguro. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsurTalks Cast. Tiver algum recado inicial para quem está nos ouvindo? Bom dia, Thaís, bom dia a todos os espectadores aí do InsurTalks. É um prazer enorme estar aqui, poder falar do sinistro automóvel, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo na área e principalmente aproveitando o que a gente tem de melhor de tendência e de tecnologia, associando a nossa humanização, que é a nossa forma de atender aqui na Porto. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo aí com você, Thaís. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Rodrigo, você costuma dizer que sinistro é o momento da verdade no seguro, né? Como a Porto Seguro tem ressignificado essa etapa da jornada para justamente humana, digital e previsível? Bom, Thaís, a gente aqui dentro de casa, a gente fala que de fato o sinistro é o momento da verdade, porque é o momento que o segurado escolheu a nossa companhia e é o momento que ele mais conta conosco, né? Onde chega o momento que a gente entende que é a hora de a gente mostrar a essência Porto Seguro, né? Que a gente fala bastante que ser um Porto Seguro para a pessoa e os seus sonhos, e o automóvel sendo um dos sonhos dos brasileiros, então é hora de a gente mostrar quem de fato nós somos e qual foi o produto que o nosso cliente contratou. A gente vem ressignificando esse posicionamento com um novo slogan que nós criamos aqui, até com muita escuta ativa, que é o sinistro mais presente. Né? E aí, por trás desse sinistro mais presente, a gente tem três grandes pilares que materializam esse nosso novo posicionamento. Um é um digital, onde a gente vem trabalhando todos os nossos stakeholders, então corretores, clientes, oficinas, revendedores de peças, e dando uma nova jornada para esses corretores, para todos esses stakeholders, facilitando ao máximo a atuação dele na jornada, mas ao mesmo tempo, indo para o segundo pilar, sendo proativo com a informação para que ele não precise ficar procurando a informação no site. Ele receba essas informações ou por WhatsApp ou por e-mail, da forma ali que ele preferir. E a terceira, que eu não posso deixar de dizer aqui, é a humana / regional, que é exatamente o que liga o sinistro mais presente. Com muita escuta ativa, a gente entendeu que tendo representantes em cada estado, cada cidade, a gente poderia escutar melhor nossos corretores, melhor as nossas oficinas, nossos parceiros, para poder melhorar a região. Cada região no nosso Brasil gigante quase que um país. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar regionalizado, presencial, mudando todo o nosso patamar de atendimento para o Brasil todo, a partir de um único estado, melhorando em todo o Brasil. Muito bem. Você publicou recentemente um artigo, né, falando sobre a inteligência artificial no processo de sinistro, onde você destaca que a tecnologia não é apenas uma tendência, mas uma realidade já consolidada. O que mudou de forma mais significativa com a chegada da inteligência artificial na sua área? Bom, até para responder essa pergunta, eu vou trazer uma reflexão de um brasileiro que eu admiro muito, que é o Walter Longo, né? Fala muito sobre inovação, muito sobre inteligência artificial, está falando bastante sobre o hype da IA. Né? Ele traz para a gente que a IA traz para a sociedade recursos aonde
a gente consiga potencializar o toque humano e que a gente deixe as tarefas repetitivas para a máquina fazer. Com isso, a gente tem tempo para trabalhar no que é tão importante para a gente, que é o encantamento, onde a gente vai sempre buscar encantar, surpreender, atender de uma boa forma. Então, a IA ela vem exatamente para liberar o nosso tempo de tarefas mais simples e repetitivas para que a gente consiga trabalhar nesse encantamento. E aí, falando de dois cases aqui que a gente vem trabalhando bastante, um deles é o direcionamento de vistoria, que, se eu não me engano, a Porto talvez seja a única seguradora brasileira que usa IA para distribuir vistoria, olhando especialidade, região, e é um tema que trouxe bastante produtividade para a gente, né? Isso, por que é bom? Porque se a produtividade vem para o time, significa que a gente está conseguindo resolver mais rápido os nossos sinistros, consequentemente, a gente devolve o bem do segurado de forma mais rápida. Então, a gente devolve mais rápido o veículo para os nossos clientes. E um outro tema que a IA vem ajudando bastante é por onde todo mundo começou, né? O copiloto, né? A gente vem falando muito sobre o copiloto. E a gente fala do copiloto para regulação, onde ela nos ajuda a ter cada vez mais assertividade no nosso processo orçamentário, deixando a escolha das peças também mais assertiva, trazendo para nós uma redução de falhas, maior assertividade, maior velocidade na escolha das peças e do orçamento, onde não tem tanta mudança naquele complemento. Isso traz simplicidade e velocidade para todo o nosso processo, né? E, consequentemente, a gente atua na satisfação do corretor, do nosso cliente também. Esse encantamento, né, que faz parte da cultura da Porto ali. Eu sou cliente Porto também, posso dizer. Muito bom. E, na prática, o que a automação trouxe de benefícios para clientes e corretores? Quais são as métricas ou resultados que já mostram o impacto dessa transformação? Bom, essa é uma excelente pergunta, né, Thaís? Porque como que a gente usa a tecnologia avançada, a inteligência artificial, de uma forma que ela traga resultados e benefícios não só para a companhia, mas para todos os envolvidos, né? Então, a gente sempre tem aqui na Porto o Little Baby Steps, né, de começar com pequenos passinhos de bebê para a gente, de fato, aprender, erra rápido, corrige rápido e vai logo para a rua também. Então, a gente, com isso, foi num processo gradativo, trazendo bastante mudança em nossos processos, e aí, alguns resultados que já aparecem nesse último trimestre, que é onde a gente já está com a nossa capacidade plena das nossas evoluções tecnológicas. Quando a gente olha a parte de contato, que é um dos itens que para nós é super importante, né? Quando você tem um sinistro que demanda muito contato, seja do corretor ou do cliente, a gente tem por trás disso um processo que gera ansiedade no nosso público, no nosso cliente, o que não é positivo para nós. Então, o principal fator que a gente vem trabalhando aqui é reduzir contato. E a gente nesse último trimestre, a gente tem uma redução superior a 15% dos contatos dos nossos clientes em relação aos nossos sinistros. Então, esse é um ponto super importante para nós, né, trazendo essa previsibilidade para a ponta. Internamente, a gente já está com um ganho quase próximo ali dos 10% na produtividade da nossa equipe. Então, o que a gente vem falando bastante aqui, a área de sinistro gerando essa eficiência para suportar o crescimento da nossa carteira, que é um objetivo também, falando aqui do produto automóvel, a gente continuar crescendo dentro do mercado. O outro ponto que a gente acabou falando um pouquinho na resposta anterior, também uma redução no nosso prazo já superior a 5%, né, onde a gente consegue devolver mais rápido o carro ou até pagar uma indenização nos casos de indenização integral. E um tema que a gente está bem orgulhoso aqui e compartilhar com nossos corretores, nossos ouvintes, é uma queda de 20% nas nossas reclamações. Então, diante do que a gente falou da importância do encantamento, a gente reduzir 20% das reclamações é algo que a gente comemora bastante aqui e fica bem feliz de estar entregando um processo mais fluido, mais ágil aí na ponta. Maravilha, hein? E no início desse ano, a Porto Seguro anunciou a nova jornada digital de sinistros auto, residencial, empresarial e de celular.
Foi um avanço que inclui acompanhamento em tempo real, timeline interativa e orçamentação integrada. Quais foram os principais objetivos por trás desse redesenho da jornada? É legal essa pergunta, porque esse último ano a gente passou ressignificando toda a nossa essência, mudando o nome das nossas competências internas, e uma das nossas diretrizes novas, não é nova, mas reescrita, né? Ela traz para nós que é termos jornadas mais fluídas, ágeis, acolhedoras e que toquem no coração das pessoas. E quando a gente fala desse todo esse redesenho, o objetivo central que a gente trouxe é facilitar a vida do corretor. Ele entrava no automóvel, ele tinha uma jornada, no residencial ele tinha outra jornada, no vida outra jornada. Então a gente vem falando aqui de uma homogeneidade e unicidade das nossas jornadas, simplificando a vida do corretor ou do cliente que tem ali que trabalha em mais de um ramo conosco. Então, esse é o primeiro ponto de facilitar, criar uma jornada única, independente do ramo que está sendo trabalhado. A outra é elevar a experiência, né? Já vem falando bastante aqui na conversa sobre encantamento, então é elevar essa experiência dos nossos stakeholders. Uma terceira, que é cada vez mais o empoderamento, tanto para o colaborador interno, que a gente só vai conseguir dar essa autonomia para fora se a gente conseguir também trazer essa autonomia dentro de casa. Então, a autonomia para dentro de casa que gera uma autonomia, uma previsibilidade para o nosso cliente, e assim ele passa a ter mais informação, e aquele conceito, né, Thaís, na palma da mão. Então, a gente tem que ser prático quando a gente dá informação, com pequenos textos, objetivos textos, simples, que quando ele bater o olho ali no WhatsApp, ele já vai saber o que é. Se ele quiser fazer uma outra pergunta, ele já troca com a gente. Então, muito foco nessa simplicidade também. Muito bem. Como você disse, essa jornada também se conecta com a ideia de autonomia para o cliente, previsibilidade para o corretor. Como que a Porto Seguro equilibra tecnologia e proximidade humana nesse processo? Com o corretor, né? Junto com a nossa área de marketing, a gente que nos ajuda em toda a parte de pesquisa, focus group, o NPS, a gente vem falando um termo aqui dentro de casa que é a humanicanalidade, que é exatamente equilibrar a humanização e o omnichannel. Então, como que a gente consegue entregar a comunicação em diversos canais de forma holística e, ao mesmo tempo, de forma igualitária, mas não necessariamente a mesma informação, porque no e-mail você pode trabalhar mais, no WhatsApp você pode dar menos informação. Então, como que a gente faz esse trabalho de diversos canais e diversas mensagens? E do outro lado, a gente ter toda a humanização, né? Porque esse é um princípio para nós, a gente não vai abrir mão disso frente à inteligência artificial e os multiagentes. Tanto que, né, no Sinistro Mais Presente, a gente tem mais de 200 pessoas pelo Brasil trabalhando a regionalização, o presencial, o nosso posicionamento, e a gente quer estar em todos os estados para ouvir o que nossos públicos estão falando da gente, mas no sentido de ouvir o que a gente precisa melhorar. A gente quer escutativa, exatamente, Thaís. Muito bom. E além da tecnologia, há um elemento de gestão e de parceria muito forte, né? Como que a companhia tem envolvido corretores e oficinas, né, nesse ecossistema de inovação, de cuidado, nessa escuta? Bom, a ideia do Sinistro Mais Presente, que a gente começou a nossa conversa, eu acho que ela entrega exatamente essa sua pergunta. Eu lembro quando a gente começou, por exemplo, nesses últimos 8 meses, eu já visitei 14 estados. E exatamente quando eu vou nesses 14 estados, a gente faz a visita de 2 a 3 dias. Primeiro a gente fala com o corretor, ou com os... Enfim, a ordem às vezes muda por estado, mas a gente sempre fala com o corretor, a gente sempre fala com os nossos inspetores, que é o time de rua, a gente fala com os nossos comerciais para saber o que está chegando de barulho, o que a região precisa melhorar em termos de sinistro, e também fala com toda a força comercial ali, os corretores, as oficinas, inspetores. Então, a gente sempre faz esse elo ser um grande engine onde tudo se conecta e um
retroalimenta o outro. Então, o que a gente aprende num lugar, a gente leva para o outro, para depois a gente conseguir entregar o melhor serviço. Acho que é dessa forma que a gente consegue trazer esse elo entre tecnologia, pessoas, que no fundo são os corretores e oficinas. A gente tem um carinho muito grande pelos corretores, porque eles são os nossos consultores, eles geram proteção familiar à nossa sociedade em todos os bens, né? Então, a gente entende que a tecnologia vem para fortalecer esse papel consultivo, e quando a gente fala das oficinas, a gente entende que a gente tem que ter a melhor rede de parceiros para dar suporte aos nossos clientes e aos nossos corretores, para que quando a gente devolver o bem para o nosso cliente, esse bem esteja numa qualidade impecável. E aí, para isso, a gente criou recentemente o nosso PRP, como você fala na abertura, o Programa de Relacionamento com nossos parceiros, que é, de fato, criar um programa duradouro, de uma relação duradoura, onde a gente avalia o custo, a qualidade, a relação, a interação, por região. Esse que é o que também é legal, é por região que a gente faz essa avaliação. E aí, com isso, a gente espera cada vez mais ter a nossa rede mais fiel a nós aí. Sim, e esse programa e esse programa ele traz um olhar de reconhecimento e de evolução contínua para as oficinas, né? Como ele tem impactado a qualidade e agilidade dos reparos e, consequentemente, a satisfação do segurança? A gente, quando criou esse programa, não tem como ser diferente, né? A gente escutou mais de 20 oficinas de diferentes regiões para entender o que seria para eles também. Um programa de relacionamento não pode ser da Porto para as oficinas, ele é da Porto para as oficinas e das oficinas para a Porto, ele tem que ser de mão dupla. E aí a gente, entendendo o quão importante as oficinas são para a nossa marca, para a nossa reputação, a gente começou a trabalhar algumas variáveis com eles, buscando exatamente o encantamento, a atitude resolutiva, né, o interesse genuíno em resolver rápido um problema, e a gente vem colhendo bons frutos, né? A gente tem 3 segmentações na nossa rede de oficinas. E quando a gente fala da última, né? Então é prestígio, destaque e elite, as 3 segmentações. Quando a gente vai para a elite, que é o nível mais alto ali da segmentação, a gente já tem benefícios de reclamação quase zero, até uma das alavancas da gente ter reduzido mais de 20% aí das nossas reclamações é exatamente esse programa onde a gente foca muito na reclamação. Então a gente já está com um bom ganho na reclamação e também o foco principal no prazo, onde a gente tem um ganho aí, como eu falei, de 5% no prazo. Então, super alinhado com todos os nossos princípios e colhendo bons frutos do programa. Todos os pilares, né? E o PRP também reforça o papel do corretor, né? Já que as oficinas mais engajadas e eficientes refletem na experiência do cliente. Como que você enxerga essa interdependência entre esses 3 elos? Porto Seguro, oficinas e corretores de seguros. A gente falou um pouquinho, o corretor é o principal canal de distribuição do nosso produto e, ao mesmo tempo, o consultor do nosso cliente. As oficinas responsáveis por devolver o sonho do brasileiro, como a gente estava falando. Então, é um trabalho muito mútuo. A gente tem muitas indicações de oficina por corretor, né? A gente tem um canal ativo e aberto para o corretor indicar a oficina. É um elo, né? É um tripé que funciona junto, é de interesse comum. A gente tem bastante foco de trazer tecnologia para que o corretor tenha visibilidade dentro da oficina também, e ao mesmo tempo, cada vez mais aportar tecnologia para que a oficina consiga também resolver rapidamente alguma coisa que ela precisa resolver com a Porto. Esse ano, por exemplo, a gente criou um canal de chat dedicado só para oficinas, dentro da área de sinistro, onde a gente quer, de fato, responder rapidamente todas as questões quando houver
com as oficinas. Então, um canal dedicado para corretor a gente teve, né? E sempre teve, o corretor é para sempre. E as oficinas também um parceiro que cada vez mais a gente está investindo nesse canal também. Legal. No seu artigo, você menciona a importância da governança de dados e da ética também na aplicação da inteligência artificial. Como a Porto Seguro equilibra a inovação tecnológica com responsabilidade e conformidade regulatória? Acho que esse também é um grande benefício de a gente trabalhar alinhado com a estrutura da Porto, né? Quando a gente tem uma mudança, um investimento, uma frente nova, a gente tem o apoio total da nossa área jurídica, aonde traz para nós toda a segurança, a validação, a regulamentação de qualquer mudança que a gente faça. E quando a gente utiliza dados, a gente, além de ter toda a área jurídica, a gente também tem as equipes de governança de dados, que trazem para nós todos os cuidados de governança, privacidade, lei geral de proteção de dados. Então, a gente tem toda essa estrutura para garantir que a gente está atuando da melhor forma possível, com todo o cuidado, todo o carinho e toda a preservação e privacidade das informações. Então, isso é um item que a gente não abre mão, sabe? É algo que tá na cultura e ainda a gente tem as áreas especialistas que nos apoiam a tomar as decisões corretas. E olhando para frente, quais próximos passos ou tendências você acredita que vão marcar a evolução do sinistro automotivo nos próximos anos? Bom, eu sou um apaixonado por tecnologia, então falar do futuro é algo que dá brilho nos olhos, ainda mais quando é com um tema que a gente gosta aqui, que é o sinistro. Olhando para o futuro, assim, o que a gente tem falado bastante cada vez mais a IA vai nos ajudar a fazer aquele tão sonhado sonho lá de 2010, que a gente falava de hiperpersonalização no atendimento. A IA, de fato, está entregando para nós essa hiperpersonalização e com um complemento regional. Acho que assim, esse é um tema que cada vez mais todo mundo vai toda a estrutura de serviços, né, vai surfar essa onda. A IA generativa é um tema que, né, já virou commodity, todo mundo está falando e vai evoluir cada vez mais, só que eu gosto de pensar que além da IA generativa, a gente vai avançar para os multiagentes, que é um tema muito forte, onde você tem diversos... Daqui a pouco a gente vai ter áreas de robô, né? A gente tem brincado um pouco sobre isso, que daqui a pouco vamos ter 10, 15 robôs trabalhando numa área, assim. Então, essa questão do multiagentes é muito importante. E algo que vai também evoluir bastante são os próprios veículos conectados, que estão saindo de fábrica, já conectados, com informação, com dados, a telemetria dos veículos, que tem um grande espaço aí para o mundo evoluir com carros autônomos e tudo mais. Eu acredito que o mercado automotivo, no geral, vai ter uma boa estrada aí para caminhar ainda. E isso impulsiona o seguro também de alta, né? Aumento da participação, né? Para encerrar, que mensagem você deixaria para os corretores e parceiros que querem acompanhar essa transformação, se posicionar como protagonistas nessa nova era do sinistro 5.0? Acho que o grande ponto que não é uma era só de tecnologia, né? A gente aqui na Porto entende que a tecnologia é a plataforma que une todos esses elos para para manter essa grande parceria e cada vez mais estar mais perto, com mais escutativa, para a gente poder cada vez mais ser mais protagonista e estar mais presente na vida dos corretores, na vida dos nossos clientes. Então, o pedido é desse protagonismo, é o pedido de continuar cada vez mais próximo, cada vez mais juntos, trazendo para nós todos os pontos que a gente precisa melhorar e, acima de tudo, que a gente consiga
ampliar a quantidade de pessoas na sociedade que fazem seguro, né? Porque quando a gente olha para o automóvel, é um mercado que 30% da frota circulante faz seguro, mas que seja o convite desse sinistro 5.0, quem sabe aí com uma sociedade com 50% da frota circulante fazendo seguro, que seria uma forma também de a gente reafirmar quanto mais a Porto Seguro tiver na vida das pessoas, melhor será, que é uma das questões e uma das frases que a gente acredita bastante. Perfeito, excelente, Rodrigo. Muito obrigada por compartilhar conosco essa visão inspiradora sobre como a tecnologia pode acelerar processos, gerar eficiência e, acima de tudo, aproximar as pessoas, né? A jornada de sinistro da Porto Seguro mostra que inovação e cuidado podem e devem caminhar lado a lado. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalks Cast para mais conversas sobre tecnologia, inovação, experiência e o futuro da proteção. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Eu que agradeço, Thaís. Foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigadão, um ótimo dia.